Você já se sentiu cansado de lutar contra algo que ninguém vê? Já enfrentou uma guerra silenciosa dentro de você? Neste episódio, vamos desvendar as raízes das tentações, os caminhos sutis da queda e o poder sobrenatural que habita naqueles que escolhem resistir. Você vai entender que a tentação não é sinal de fraqueza, é campo de batalha. E que quando você convida Deus para essa guerra, você já está mais perto da vitória do que imagina. Então respira fundo e vem comigo. Porque hoje você pode dar o primeiro passo para sair da sombra e andar na luz. É necessário entender que a tentação bate à porta dia após dia com promessas doces, mas intenções amargas. Então, seguindo com reflexões sobre a oração do Pai Nosso, hoje vamos falar sobre uma parte da oração que talvez seja uma das mais urgentes. Não nos deixes cair em tentação. Essa frase curta carrega um grito da alma, um pedido de socorro, um clamor por proteção contra aquilo que nos seduz, nos fragiliza e nos afasta de quem realmente somos. Talvez você esteja enfrentando tentações que ninguém imagina, lutas que carregam vergonha, culpa, desejo, fuga. E o pior, talvez você já tenha caído, mas deixa eu te dizer uma coisa com verdade e compaixão. O problema nunca foi ser tentado. O verdadeiro perigo está em se entregar ao que nos destrói em silêncio. Jesus sabia disso e por isso nos ensinou a orar pedindo força, direção e livramento. Porque cair pode acontecer, mas permanecer no chão não precisa ser o seu destino. Ninguém vê, ninguém comenta, mas Ele está lá, todos os dias, às vezes disfarçado de rotina, outras vezes gritando dentro da alma em silêncio, um campo de batalha invisível, onde as armas não são de ferro, mas de pensamentos, onde as feridas não sangram por fora, mas doem por dentro. É ali que o inimigo se aproveita da vulnerabilidade da mente, do esgotamento espiritual, das brechas emocionais que deixamos abertas quando paramos de vigiar. E a pior parte é que muita gente está lutando sem perceber que está numa guerra, carregando culpa que não é sua, aceitando pensamentos que não vieram de Deus, se conformando com tentações como se fossem parte de quem ela é. O diabo não precisa de correntes quando consegue prender uma mente, e é por isso que esse campo, embora invisível, é real e perigoso. Por isso, antes de tudo, você precisa despertar, abrir os olhos, reconhecer que sua mente não é um lugar neutro, ela é território disputado, e a boa notícia, Deus luta por você. O campo de batalha invisível não tem trincheiras, mas tem marcas. Não tem soldados com fardas, mas tem almas feridas vestidas de silêncio. É aquele lugar onde o cansaço não é físico, mas existencial. Onde o corpo está presente, mas a mente está vagando. Onde sorrisos disfarçam guerras e onde por trás de uma oração sussurrada há gritos que ninguém ouve. É ali, nesse território invisível, que muitos de nós estamos lutando sem saber. Às vezes acordamos com o coração pesado sem entender por quê. Outras vezes somos tomados por uma ansiedade sem nome, um medo sem forma, uma tristeza que não tem data. Essa é a guerra que se trava dentro da alma, uma guerra silenciosa, mas feroz. Esse campo de batalha não aparece nas redes sociais. Ali está tudo editado, filtrado, limpo. Mas na realidade espiritual, a poeira é densa, as setas são disparadas dia e noite e o inimigo não dá descanso. Ele não usa armas visíveis, ele lança mentiras, semeia dúvidas, ataca identidades, tenta apagar nossa fé com argumentos lógicos, tenta calar nossa voz com lembranças de quedas passadas. Ele sabe que se conseguir nos fazer desacreditar de quem somos em Deus, já terá vencido metade da batalha. É por isso que tantas pessoas estão emocionalmente exaustas, mesmo sem terem feito nenhum esforço físico, porque estão travando lutas em dimensões que seus olhos não veem.
Muitas vezes, a maior luta não é contra o pecado, mas contra o desânimo. Não é contra a tentação, mas contra o sentimento de que Deus está longe. O inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir você, basta fazê-lo parar de orar. Basta convencê-lo de que não vale a pena, que sua fé é pequena, que Deus está ocupado demais para te ouvir. Ele distorce a verdade, abafa o clamor e planta a dúvida. É por isso que precisamos vigiar não apenas nossos atos, mas nossos pensamentos, porque é na mente que muitas guerras começam e terminam. Quem perde a guerra no pensamento raramente vence no espírito. Mas há uma boa notícia nesse campo de batalha. Você não está sozinho. Mesmo quando não sente, Deus está presente. Mesmo quando não ouve, Ele está agindo. O céu não está em silêncio, está em movimento. E a palavra é a espada que corta o engano. A oração é o escudo que detém o avanço das trevas. O louvor é o grito que abala os muros invisíveis do desânimo. Quando você começa a declarar a verdade em meio à dor, começa a virar a batalha. Quando você escolhe crer, mesmo sem ver, o inimigo perde força. A guerra continua, mas você já não está mais lutando sozinho. E saber disso é refrigério para a alma que está aflita devido a esta guerra invisível, pois quem nos ataca não traz uma placa escrito inimigo. Ele se esconde nas sombras dos teus desejos, dos teus traumas mal resolvidos, dos teus cansaços diários. O ataque do inimigo é estratégico, silencioso, milimetricamente calculado. Ele observa teus hábitos, tuas carências, tuas distrações. E então ele entra, não com violência, mas com sussurros. Ele não arromba portas, ele convence você a deixá-las entreabertas. A tentação é a isca, mas o alvo é sua fé. O que o diabo quer não é só que você peque, mas que perca a confiança em Deus. Ele te tenta para depois te acusar, te seduz para depois te envergonhar. É um ciclo cruel, e se você não estiver desperto, será envolvido sem perceber que está caindo. Paulo já alertava: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A tentação é o teatro onde o diabo ensaia suas mentiras com perfeição. E ele conhece bem o palco da tua mente. Por isso, ele não te apresenta o mal como mal. Ele embala em formas atraentes, envolventes, até parecer justificável. O inimigo não tenta você com algo que você rejeita. Ele tenta com o que você secretamente deseja, com aquilo que você reprime, mas nunca resolveu. C.S. Lewis escreveu: o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. O caminho suave, sem curvas, sem sinalizações, sem marcos. O diabo não tem pressa. Ele espera o momento da tua vulnerabilidade. No dia da tua solidão, da tua frustração, do teu vazio, ele virá e o fará parecer razoável. Mas por trás da tentação existe uma guerra por tua alma. E o que começa com prazer, termina com dor. O que começa como liberdade, termina em prisão. A estratégia do inimigo sempre foi manipular a verdade. Desde o Éden, ele distorceu a voz de Deus para confundir a mente do homem. Foi assim que Deus disse? Perguntou ele à mulher. A dúvida foi plantada e o veneno começou a circular. Hoje ele faz o mesmo. Usa a cultura, os discursos, os sentimentos para fazer parecer que obedecer a Deus é tolice, que se guardar é repressão, que resistir é atraso. Ele ridiculariza a santidade e glamoriza o pecado. É por isso que Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17,15. Porque o mal se veste de lógica, de liberdade, de desejo, mas sua essência é veneno, e quem não está firmado na palavra, cai na conversa. A tentação é a maquiagem do inferno. Só a luz de Deus revela o rosto verdadeiro por trás da máscara. Observe, o inimigo não se contenta apenas em sugerir. Ele insiste, ele repete, ele cria circunstâncias, ele levanta pessoas, ele mexe com tuas emoções.
Ele aumenta o volume das vozes ao redor para abafar a voz do Espírito. Ele sabe que uma mente cansada, ferida ou distraída é mais propensa a ceder. Foi assim com Davi. Num dia de conforto e distração, ele viu Batseba e caiu. Não foi uma guerra que o derrubou. Foi um olhar desprotegido. Por isso, Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. O problema não é ser tentado. O perigo é flertar com o pensamento errado. O primeiro passo rumo à queda não é a ação, é a permissão mental. O inimigo sabe disso. Por isso planta pensamentos, cria justificativas, até que você mesmo se convença a pecar. Ele não ataca o teu corpo primeiro, ele ataca a tua identidade. Veja como tentou Jesus: se és o Filho de Deus. Mateus 4:3. A investida do diabo não era sobre pão, era sobre identidade. Ele queria minar a certeza de quem Jesus era, para que em dúvida Jesus provasse algo desnecessário. Assim ele faz contigo. Ele quer que você se sinta esquecido, indigno, abandonado. Ele sussurra: se Deus te ama, por que isso aconteceu? Se você é forte, por que ainda cai? Se Deus está contigo, por que ainda sofre? E então, no vazio criado pela dúvida, ele oferece uma saída, um escape, uma tentação. Mas não é escape, é laço. Por isso, antes de resistir à tentação, você precisa crer na verdade. Você é amado, você é perdoado, você é guardado. Tua identidade em Cristo é teu primeiro escudo. As tentações vêm com aparência de solução, mas toda tentação é uma promessa falsa. O diabo nunca cumpre o que promete. Ele promete alívio, mas entrega culpa. Promete prazer, mas entrega escravidão. Promete independência, mas te aprisiona. Como escreveu John Piper, o pecado promete alegria e liberdade, mas entrega morte e escravidão. É por isso que precisamos lembrar: o que Deus tem para nós pode até ser mais difícil no início, mas é libertador no fim. A obediência pode parecer um caminho estreito, mas leva à vida. A tentação parece um atalho, mas termina em desgraça. Não se iluda com o brilho do início. Veja onde esse caminho termina, porque o diabo nunca mostra o final. Ele te distrai com o agora e esconde o depois. Ele quer que você escolha com os olhos e não com o espírito. O ataque do inimigo não é sempre explosivo. Às vezes é diário, sutil, como uma gota que cava pedra. Pequenas concessões, pequenos afastamentos, pequenas desculpas, até que, sem perceber, você já está longe. Um dia sem orar, uma noite sem ler, um clique errado, uma conversa que você não deveria ter tido, um sentimento alimentado, um perdão não liberado. Ele age assim, como fermento. E como disse Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Não brinque com o pecado pequeno. É no quase nada que o diabo planta a destruição que vem depois. Ele quer que você normalize o que desagrada a Deus, para depois acusar você de estar longe dele. Ele quer que você vá se acostumando com o erro, e o pior tipo de queda é aquela que acontece em silêncio, aos poucos. Mas há um segredo espiritual poderoso. Toda tentação vencida fortalece tua fé. O diabo tenta derrubar, mas Deus transforma essa luta em crescimento. Quando você escolhe a obediência, mesmo com vontade de cair, o céu se alegra e o inferno treme. Deus não se afasta quando você é tentado. Pelo contrário, é nesse momento que o Espírito Santo se faz mais presente. Como diz 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. A tentação revela tua fraqueza, mas também te dá a chance de experimentar o poder da graça. Não é sobre tua força, é sobre tua entrega. Não é sobre resistir sozinho, é sobre confiar no escape que Deus já preparou. E quando você cair, não fuja de Deus.
Corra para Ele, porque o inimigo te tenta para te acusar, mas Deus te chama para te restaurar. Ele não se escandaliza com tua fraqueza. Ele já sabia que você cairia e mesmo assim te escolheu. Como diz Charles Spurgeon, Deus não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque é amor. A cruz é o lembrete de que mesmo quando você cede, ainda existe perdão. Mesmo quando você tropeça, ainda existe graça. Mesmo quando você desiste, Deus permanece. O inimigo quer te afastar pelo peso da culpa, mas o Espírito quer te atrair pela leveza da misericórdia. E todo aquele que volta encontra braços abertos. O maior antídoto contra as tentações não é apenas fugir delas, mas se encher da presença de Deus. Quando teu coração está cheio de adoração, não há espaço para a sedução. Quando tua mente está alimentada pela palavra, o engano perde força. Como escreveu Tozer, o mundo perdeu o poder de seduzir o coração que vê a glória de Deus. Por isso, encha-se, alimente-se, vigie, ore, confesse, cerque-se de irmãos, guarde teus olhos, proteja tua mente, porque o inimigo vai continuar tentando, mas a boa notícia é, em Cristo, você não está sozinho nessa guerra. E como é bom saber que não lutamos sozinhos, pois a solidão multiplica o cansaço, nos levando a uma exaustão que não vem do corpo. Uma fadiga que não se cura com sono ou férias. É o cansaço da alma. Quando orar parece difícil, ouvir parece pesado e acreditar vira um esforço doloroso. Muitos que estão ouvindo agora sabem do que estou falando. Já foram fervorosos, já choraram com facilidade na presença de Deus, já sentiram o coração arder ouvindo uma palavra, mas hoje só sentem silêncio. E o problema não é a ausência de fé, é o peso acumulado das lutas, as decepções com pessoas, as orações que não tiveram resposta. O inimigo sabe disso. Ele não precisa de muito barulho para derrubar alguém. Ele só espera o momento em que você está cansado o suficiente para começar a negociar a própria consciência. E assim, bem aos poucos, ele começa a plantar sugestões disfarçadas de alívio, uma distração, uma justificativa, uma desculpa. E quando você percebe, já cedeu espaço ao que antes lutava para resistir. O cansaço espiritual abre portas que a vigilância fechava. Ele embota o discernimento, adormece a alma, apaga o fogo. E a grande tragédia disso é que ninguém percebe essa queda de imediato. Ela é lenta, silenciosa, confortável. É o cansaço que te faz aceitar o que antes você repreendia. Te faz ouvir mentiras internas como: Deus não está mais comigo. Talvez eu não seja escolhido. Não adianta mais tentar. Mas ouça com atenção. Nem sempre quem está cansado está perdido, mas quem ignora esse cansaço corre o risco de naufragar. O próprio Elias, após grandes vitórias espirituais, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Não era incredulidade, era exaustão. E Deus, com ternura, não o repreendeu, apenas enviou um anjo para dizer: levanta e come, porque a jornada é longa. Quando você percebe que está cansado espiritualmente, é aí que precisa correr para o lugar certo. O cansaço que te derruba é o mesmo que pode te levar de volta ao colo do Pai. É nessa hora que você precisa de alimento espiritual, não de distração. Precisa de descanso na presença, não de mais barulho. Precisa de um momento de verdade, onde você derrama sua alma, como fez Ana no templo, sem palavras decoradas, sem religião aparente, só dor e verdade. É ali que Deus restaura os que estão à beira de cair. É ali que o inimigo perde a vantagem, porque você decidiu não esconder sua fraqueza, decidiu correr de volta para a presença. E toda alma que volta com sinceridade encontra socorro. Sempre. Veja algumas promessas contidas na Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor,
O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías 40, 28. Elias, porém, foi ao deserto, caminhou um dia e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor. 1 Reis 19, 4. Textos como estes revelam a fragilidade do coração do ser humano e demonstram que há uma necessidade de vigilância para não cair na tentação de entregar o coração à insensibilidade. Pois a maior tragédia espiritual não é o pecado em si, mas quando ele deixa de incomodar. Quando o que antes causava vergonha agora é visto como natural, comum, normal. É nesse terreno silencioso que o inimigo planta as sementes mais venenosas. O pecado, quando repetido, começa a parecer inofensivo. Ele se disfarça de necessidade emocional, de escape justificável, de só mais uma vez. E a alma, enfraquecida pela rotina, deixa de lutar, deixa de orar com lágrimas, deixa de sentir o peso, porque a consciência sufocada começa a adormecer. E é aí que mora o perigo, porque o verdadeiro veneno não mata com dor, ele mata com conforto. O coração anestesiado pelo pecado perde o temor. E quando o temor de Deus vai embora, a ruína é só uma questão de tempo. Quantas vezes você já tentou se convencer de que não é tão grave assim, que Deus entende, que é só uma fase, que é melhor cair nisso do que explodir em outras áreas. Mas o que parece alívio, na verdade, é uma prisão disfarçada. A mente, antes aguçada pela verdade, vai sendo seduzida pela lógica do mundo. E o espírito que antes vibrava com a presença de Deus, agora se cala, porque o pecado cria muros entre nós e o céu. É como um veneno que age devagar, tirando o fôlego da alma aos poucos, e enquanto isso, o inimigo aplaude. Porque ele sabe, o cristão que se acostuma com o pecado está a um passo de se afastar de Deus e nem percebe. A Bíblia nos alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Porque quando o pecado é normalizado, a graça é banalizada. E isso é um desastre espiritual. Muitos confundem a paciência de Deus com aprovação. Mas Deus não aprova o pecado só porque Ele não destrói o pecador. A bondade dele não é permissão, é oportunidade. Ele espera, Ele avisa, Ele dá sinais. Mas um dia, o tempo se esgota. Um dia, o coração endurecido colhe o que plantou. E nesse dia, o que parecia prazer vira peso. O que parecia liberdade se revela escravidão. O que parecia alívio vira choro. O escritor cristão A. W. Tozer dizia: o que você pensa sobre o pecado determina o que você pensa sobre Deus. Se o pecado é pequeno, Deus é pequeno. Mas se o pecado é uma ofensa real, então Deus é infinitamente santo. O problema é que nossa geração quer um Deus que salve, mas que não governe, que perdoe, mas que não confronte. Só que o Deus da Bíblia é justo. Ele corrige, ele disciplina, ele poda, porque ama. E o maior amor que ele pode nos dar é nos tirar da ilusão do falso alívio. Você pode até esconder dos outros, pode apagar o histórico, pode disfarçar com sorrisos, mas Deus vê. E mais do que isso, Ele sente. Porque cada vez que escolhemos o pecado em vez da presença, estamos dizendo com atitudes que o sangue de Jesus não foi suficiente para nos libertar. Mas Ele foi, Ele é e sempre será. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que ainda há tempo de levantar. Ainda há tempo de romper com esse ciclo. Ainda há chance de restaurar a sensibilidade espiritual e voltar a sentir o que você sentia quando era cheio do Espírito. Mas para isso, você precisa admitir: o que te alivia hoje está te matando por dentro. É hora de parar de se esconder atrás da desculpa do todo mundo peca e começar a se refugiar na verdade de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20.
Sim, a graça está disponível, mas não para quem quer continuar confortável. Ela é para quem quer mudança, para quem está disposto a deixar a caverna da acomodação espiritual e voltar ao altar. Porque não existe vitória sem renúncia, não existe fogo sem sacrifício, e não existe vida abundante enquanto o pecado for tratado como companhia aceitável. Deus te chama hoje, não para te expor, mas para te restaurar. Ele te quer de volta, inteiro, sensível, livre. Mas essa libertação começa com uma decisão: deixar de chamar de normal o que o céu chama de rebelião. É hora de romper com o falso alívio e mergulhar no verdadeiro arrependimento, porque só Ele conduz a vida, e vida em abundância. E por fim, lhe faço uma pergunta. Você já sentiu que não estava mais lutando contra o pecado, apenas convivendo com ele? Não por rebeldia, mas por cansaço. Cansaço de prometer e falhar, de tentar e cair, de orar e não ver mudança. Esse desgaste silencioso, quase imperceptível, é uma das maiores brechas espirituais que o inimigo usa. Ele não precisa mais convencer você a pecar. Basta te convencer a parar de lutar. E quando você desiste por dentro, mesmo que continue frequentando a igreja, orando em voz baixa ou dizendo "tá tudo bem", já está com a alma vulnerável. É nesse ponto que muitos filhos de Deus se perdem dentro de si mesmos. Não negam a fé com os lábios, mas já não vivem como quem crê. A apatia se torna a nova rotina. E o pecado, ainda que pequeno, passa a ocupar o lugar da vigilância. Cuidado! O cansaço pode ser humano, mas a desistência espiritual sempre é uma cilada. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." O problema não é cair, é parar de se levantar. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele não ataca apenas com tentações escancaradas. Ele age na rotina cansada, nos dias nublados, nas orações sem lágrimas. Quando estamos esgotados, tudo parece mais difícil. Resistir ao pecado, manter o foco, acreditar nas promessas. E é exatamente aí que precisamos entender algo profundo. O cansaço não é pecado, mas pode abrir portas para ele. Elias, um profeta tão poderoso, pediu a morte por estar exausto. Mas Deus não o julgou. Ele o alimentou e o fez descansar. Porque o céu sabe que guerreiros também cansam. E quando o seu corpo, mente e espírito estão fatigados, você não precisa de culpa, precisa de restauração. Se você está nesse ponto, não se acuse. Recorra ao descanso de Deus. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não há cura mais poderosa do que essa. O que muitos ignoram é que o cansaço espiritual começa devagar. Ele se esconde atrás de justificativas boas. Hoje não vou orar porque estou exausto, não li a Bíblia porque tive um dia cheio. Até que o jejum é deixado de lado, a comunhão é adiada, a vigilância relaxa, e o inimigo sorrateiro se aproxima. Não com gritos, mas com sussurros. Ele diz: "Você está fazendo o suficiente, Deus entende seu limite." E de fato, Deus entende. Mas o inimigo se aproveita disso para distorcer o entendimento, até que o descanso vira preguiça espiritual e o alívio vira indiferença. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 4:16: "Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia." Ou seja, mesmo cansados por fora, há um lugar secreto onde a alma se fortalece. Não negligencie esse lugar. Volte para ele. Há uma diferença entre descansar e se acomodar. O descanso é estratégico, santo e necessário. Mas a acomodação é traiçoeira, disfarçada de paz, quando na verdade é paralisia espiritual. Cansaço todos sentimos, mas o que fazemos com ele é o que determina nosso destino. Davi se levantou da sua dor e foi adorar.
Elias, após comer e dormir, seguiu seu caminho até o monte de Deus. Jesus, mesmo exausto, buscava lugares solitários para orar. E você vai continuar tentando sobreviver no automático ou vai pedir socorro e recomeçar? O céu está pronto para te renovar, mas é você quem decide sair do ciclo da exaustão espiritual. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Refrigério não é apenas descanso, é cura interior. É quando Deus te devolve o fôlego, o ânimo, a clareza. Não viva cansado quando há refrigério disponível para você. A oração, não nos deixe cair em tentação, não é um pedido de perfeição, mas um clamor por dependência. É reconhecer que sozinhos somos frágeis demais para enfrentar as seduções e armadilhas que o inimigo planta diariamente. É admitir que precisamos que Deus nos segure pela mão, nos alerte antes do abismo e nos fortaleça para dizer não quando tudo em nós quer dizer sim. Cada vez que você ora essas palavras, está declarando guerra contra tudo que deseja roubar sua santidade, sua paz e sua comunhão com o Pai. É um ato de humildade e, ao mesmo tempo, de coragem. Porque pedir para não cair é escolher viver atento, disposto a resistir. E isso transforma não só seu comportamento, mas também o seu coração. E lembre-se, resistir não é lutar sozinho. O Espírito Santo é seu conselheiro, protetor e amigo, sempre pronto a mostrar a saída. Se hoje você se sente fraco, lembre-se de que a força de Deus se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Segure firme nessa promessa. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa dessa força hoje. E prepare-se, porque no próximo episódio vamos mergulhar em um dos pedidos mais profundos e reconfortantes da oração do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal. Vamos expor as estratégias ocultas do inimigo e revelar como viver debaixo da proteção de Deus todos os dias.